interessante que você me contou, né, que você foi para Portugal, por uma escolha sua, pessoal e tal. E aí, no final, você acabou descobrindo que em Portugal, o atendimento a crianças autistas é, assim, menos, né, há um desenvolvimento menor do que no Brasil. Comenta isso pra gente, eu fiquei, assim, impressionada. Sim, sim. O Brasil, ele, por ser maior, vamos dizer, a proporção, né? São muito mais autistas e tudo, e muitas associações. É uma cultura diferente, é uma cultura mais aberta, no sentido de gritar, de lutar mais por aquilo. Eu amo Portugal, faria tudo de novo para estar aqui, né? Agradeço imenso os portugueses, Portugal, Coimbra, né? E meu filho faz terapias pelo público, pelo sistema público, né? Aqui o autismo tá também numa crescente, tá? Mas ainda está, ao meu ver, sendo criadas tratamentos mais específicos e direcionados. Porque qual é a diferença? É diferente o tratamento de uma criança com autismo para uma criança que precise só da terapia ocupacional, tá? Ou só da terapia da fala, que é o fono. Então, assim, tem a terapia da fala, a fono global, que é a linguagem, tudo, né? E tem a fono especialista no transtorno do espectro autista, tá? Que vai trabalhar outros segmentos, outras modalidades, né? Saber captar a atenção da criança com autismo, saber trabalhar a parte da apraxia de fala, que é uma comorbidade que vem junto em algumas crianças junto com autismo, né? Então, assim, o autista, ele se desenvolve muito bem, tem potencialidades maravilhosas, grandes, e pode conviver numa sociedade tranquilo. Quanto mais direcionado, personalizado é esse tratamento, mais eficaz vai ser o resultado, mais positivo vai ser o resultado. Quanto mais cedo a aceitação dos pais, quanto mais cedo a busca, mais a criança vai ganhar, né? Devido à neuroelasticidade do cérebro em juntar, em absorver todos os estímulos na primeira infância, né? Então, assim, aqui tem o tratamento e tudo, mas não é tão especializado ainda, né? Ainda é um pouco globalizado. Existem os tratamentos particulares, mas que fogem um pouco da realidade financeira de muitos portugueses e imigrantes, né? Então, assim, eu vim para cá, antes de vir, jamais eu sairia sem saber que solo eu iria pisar, com duas crianças pequenas, né? Uma de 5 e uma de 6. Mas o que é que acontece? Eu sabia que aqui a coisa ainda estava se formando e tudo, né? Mas a minha decisão de sair do Brasil foi porque eu não estava bem e não adiantava o Davi estar no melhor tratamento do Brasil, né? Porque ele estava no melhor tratamento em Fortaleza, né? O Davi fazia parte do contraturno, do CMA e tudo, ele tinha as terapeutas todas especializadas mesmo, um tratamento totalmente personalizado para ele, mas não adiantava ele ter tudo e eu estar no pico de estresse, onde eu não era mais parceira de nada, porque eu tinha que botar comida dentro de casa. Então, o pai deles veio primeiro para Portugal, né, para conhecer o país e tudo, se estabilizar, para depois a gente vir, né? Mas a gente sabia que o tratamento ainda não era como era desenvolvido no Brasil. E outra coisa, eu acho assim também que nem nunca vai ser, são profissionais diferentes, a cultura diferente, nunca vai ser igual, mas pode ser tanto quanto ou melhor, né?
o que eu não Uhum. duvido. Aqui é maravilhoso. Aqui, assim, o que o Brasil não tem, Portugal tem, né? É, O que é as sempre escolas, assim, né? o que as escolas dificultam para as crianças com deficiência especial lá, as escolas Hum. aqui é lei e cumprem, tá entendendo? Olha, que legal. Uhum. É lei e cumpre. Por exemplo, lá, para ter um AT, que é uma atendente terapêutica, na escola. A lei do Brasil diz que a escola tem que pagar. A criança, né, necessita de um acompanhante e a escola paga. E as escolas passaram algumas escolas a rejeitar as crianças com necessidades especiais, porque ou é uma escola pequena, não tem como pagar o salário de uma pessoa para ficar só com uma criança, né? E não pode aceitar que o pai pague porque a escola pode ser multada. É uma coisa assim, né? E aqui é lei e já aconteceu. A professora, a educadora do meu filho solicitou, né? E logo teve, entendeu? Então, Olha, assim, o país bacana. cumpre, é muito bacana. Assim, a educação aqui é assim de brilhar os olhos. A educação pública, a privada eu não conheço, meus filhos estudam em escola pública, e é maravilhosa. Os profissionais, as educadoras especiais, as educadoras de sala, sabe? O acolhimento. Fiquei assim surpresa, né? Devido já trataram, a escola mesmo inscreveu o Davi no sistema de estimulação precoce. A gente nem se preocupou, porque a escola mesmo que já foi pedindo a educadora especial, que já foi. Então, assim, o trabalho, como é um estudo em período integral, o trabalho para eles é feito dentro da escola. Isso é Ai, muito que bom. bacana. Isso Bem diferente. Talvez o Brasil precisasse investir mais, né? É uma coisa já legal para o ensino brasileiro, né? Tinha que ter um pouco compara. mais esse investimento. Eu não gosto de dizer, no Brasil é isso, em Portugal é isso. Não, são diferentes. A forma, só a forma, o método usado é diferente, a forma aplicada é diferente, mas também não tem como ser igual, né? Não tem como ser igual. São culturas diferentes, países E diferentes. me diz uma coisa, como está sendo agora viver, né? Aí em Portugal, país diferente, Como, desculpa. com duas crianças. Como que está sendo agora viver, né, em Portugal nessa pandemia com duas crianças dentro de casa? Me conta um pouco, porque aqui no Brasil tá difícil. Então, aqui passei literalmente 45 dias com eles, eu com eles em casa. Eles já estão em casa desde comecinho de março. 3 de março, acho que foi a última vez que eles foram à escola, né? Até hoje não voltaram mais. E foi bem complicado. O Davi, que tem autismo, como está sendo meio. Foi desconstruir o que a gente construiu durante muito tempo. Tipo, eu estudei logo no comecinho do autismo que o meu filho não iria se socializar, que o meu filho não iria gostar de ser abraçado, de beijar, não ia externar sentimentos. Então, eu fui logo contrapartida disso tudo, porque o meu filho há de gostar de abraços, de beijo, ele há de se socializar, então vamos ver como que eu posso ajudar nisso. E fiz campanhas em escola, e sempre fui muito dentro, presente em escolas. Vamos abraçar o Davi, quero todo mundo abraçando. Fiz grupo de WhatsApp das mães da turminha, né? Passava material de autismo, como Olha, explicar para os coleguinhas o que era o autismo. No mês de abril, eu ia para dentro da escola, levava lembrancinhas. Tem um amiguinho autista, né? E participava todo mundo e tudo. Sempre eu fiz muito isso, né? E sempre saí muito com eles, sempre recebi muita gente em casa. legal. E de uma hora para outra, pá, meu filho não pode mais sair, não posso mais receber ninguém em casa, nem posso mais abraçar, nem posso mais beijar. E agora, né? Como que vai ser isso? Nossa. Então, nos primeiros dias foi bem complicado, né? Bem complicado, porque
Ele queria, na cabeça dele, eu quero ir embora para o Brasil, porque o coronavírus, esse malvado e tal, ia já ter umas certas crises comportamentais em casa e tudo. Sendo que o Davi é muito inteligente. Davi, com 3 anos de idade, já lia tudo. Nunca ensinei o Davi o que é um B com A, nem um 2 mais 2, né? O Davi arranha o inglês, o francês, arranha um pouquinho do que ele chega. Meu Davi, vai escovar os dentes, mande em espanhol. Eu disse, não, você vai escovar em português mesmo, porque eu não sei espanhol. boa. É. E o Davi gosta muito de jornal. Ele disse que quer ser jornalista quando crescer, né? Então, ele sempre gostou muito de jornal. Vai ser um colega. Ele assiste até hoje os jornais, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, Portugal, né? Até hoje ele, pela internet, ele vai funcionando as coisas e vai vendo. Então, eu aproveitei esse gancho e disse, no Brasil também está tendo, filho, está muito complicado no mundo todo. Então, ele começou a assistir os noticiários e ele começou a dizer que aqui era melhor, que realmente estava tendo, e ele começou a acompanhar. Então, assim, há um extremo, aí ele começou a acompanhar e ele começou a ficar um hiperfoco nisso, porque os autistas têm muito essa questão do hiperfoco, né? E ele começou a ter esse hiperfoco de coronavírus, e quer saber do coronavírus, e tocava a campainha, ele achava que era o coronavírus, e tocava não sei o que, então a gente já teve que fazer vários trabalhos. A Sarinha sentiu demais, porque a Sarinha é como eu, muito cheia de amigos, gosta de sair, gosta de receber também e tal. Então, ela sofreu muito no começo, porque queria brincar, queria as amiguinhas, queria isso, aquilo, outro, e não podia. Mas também entendeu. Eu, em casa, brincava muito com água, tentava fazer algumas terapias em casa que envolvesse os dois, né, e tudo. E conheci talentos. Por um lado, teve o lado positivo disso tudo, né, para os pais, de ter que estar perto, e começou a ver outras características, outras coisas nos filhos que a gente não tinha tempo de ver na correria de vida, né? Na correria da vida. Mas aí, o filho não pode beijar, não pode abraçar. Então, eu comecei a ter que desconstruir tudo que eu construí para eles lá atrás, né? Ficou complicado lidar com ele, que é alucinado por eletrônicos. Chegou um momento que eu em casa estava, vamos limpar junto, vamos fazer isso, se molhar não tem problema, a mamãe limpa, e vamos brincar com isso, brincar com aquilo. Sendo que chegou um momento que aqui foi abrindo aos poucos, o meu segmento de trabalho abriu logo na primeira fase do desconfinamento, graças a Deus, né? Então, no mês, acho que começo de maio, eu já voltei. Então, a parte do eletrônico ficou muito difícil de lidar com isso, de manter as regras, onde ele já estava estafado de tudo aquilo, ele e a Sara. A Sarinha brinca mais, lógico, né? Boneca, cozinha, isso e aquilo, mas ele não interage bem com brinquedos, assim. Mas tive que começar a usar outras dicas, a seguir mães que estavam passando dicas nessas quarentenas e tudo, mas chega um momento que essa tecnologia realmente toma o espaço e que eu tenho que trabalhar a minha rede de apoio, minha mãe, minha tia, meu padrasto, né? O pai, quando não estava trabalhando, ficava, enfim, é uma rede de apoio que eu não posso exigir muito da minha tia, da minha mãe, do meu padrasto, né? É complicado, né? Então, assim, acaba que a gente, mesmo sem querer, deixa, porque chegou um momento que eu não posso impor agora regras, porque há uma certa limitação, uma certa irritação fora do comum, porque aqui estava frio, agora está muito calor, querem sair, ainda não pode, porque ainda estamos tomando todos aqueles cuidados. Então, assim, uma ginástica diária. A cada dia eu vejo que viver um dia de cada vez é a fórmula para não endoidar.